A graça e a paz do Senhor Jesus. Gente, meu coração vai sair pela boca. Por tudo. Primeiro, pela grande alegria de estar aqui na casa do Pai. Nessa casa tão preciosa, aqui na Batista, Remaná, que assim que eu fui convidada, e hoje em dia é assim, né? A gente vai logo pesquisar, né? E aí quando eu fui olhar a igreja e ver nas redes sociais, eu já fiquei tão ansiosa por conhecer, por todo o trabalho que vocês já fazem. Que coisa linda é a missão dessa igreja, dessa casa, né? E nós nos identificamos muito. Eu digo nós porque eu já compartilho tudo com o Osnes, né? Sobre o que eu vi e tudo mais. E aí, quando eu tive a oportunidade de ir para o Retiro das Mulheres, foi preciosíssimo. Muito bom rever os rostinhos aqui e conhecer novos rostos. Mas muito... A gente ficou eu fiquei com saudade, vocês ficaram? Eu fiquei com saudade, gente, da gente se encontrar ali naqueles lugares, né, no café da manhã. Fiquei com saudade do meu quarto, fiquei com saudade daquela bagunça boa da piscina, saudade das mesas, enfim, como foi bom, irmã Lígia. Fiquei com saudade. E então já foi maravilhoso conhecer parte do corpo, né, e dessa igreja ali. Mas eu fiquei ansiosa para vir aqui. Na casa de vocês, na casa do Pai, nessa casa aqui, né? Eu digo a casa de vocês, mas se torna nossa porque o Senhor nos uniu, né? Mas aí, estou muito feliz por isso, bem emocionada, assim, alegria, né? Adrenalina lá em cima. Fora isso, louvor maravilhoso, um repertório que quebranta o nosso coração, que gera muita gratidão, alegria no nosso coração. Então, que maravilha. E eu trago um abraço da Igreja Ação Evangélica do bairro do Catolé, na cidade de Campina Grande. E trago um abraço do meu pastor, que me liberou para estar aqui. Mas hoje está aqui para dar um abraço pessoalmente. Todas as igrejas que eu vou, eu começo falando isso. Trago um abraço à minha igreja e do meu pastor que me liberou, meu pastor que é meu marido. E nessa agenda, o pastor está comigo. Olha... Não é bom a gente ir para um lugar e o pastor dá a gente com a gente? Pois é, meu pastor está aqui comigo. Olha que bênção, né? Então, louvado seja Deus pela vida dele, né? Que veio me acompanhando, me apoiando. E ele é componente do Ministério de Louvor também da nossa igreja local, né? Então, vai me ajudar bastante com a que a gente vai aprender juntos aqui. A gente vai ter um tempo para se apresentar melhor. As mulheres, né, as meninas que estavam comigo me conheceram um pouco mais. A gente mostrou fotos e tudo, depois a gente mostra também. Mas esse lado do Ministério de Louvor, talvez depois do que a gente conversou ali, de me conhecer um pouco no evento das mulheres, vocês tiveram curiosidade e foram buscar esse meu outra vertente do meu ministério, que é a área de louvor, né? E aí Samuel, a gente trocou uns figurinhas aí, obrigada, viu, Samuel, por todo o carinho, acolhimento, crédito, pastor, obrigada também, pastor Cícero, né? E aí eu comentei com ele não sabia sobre um livro que eu lancei em 2014 com o apoio do Seminário Teológico Betel Brasileiro, que tem uma editora, né? O Betel Publicações, que hoje não está mais lançando livros, só é agora uma distribuidora, né? Mas na época fazia as edições. E aí eu me lembro que eles me procuraram por ser ex-aluna, por saber que eu já ministrava palestras em várias igrejas, né? Principalmente no Nordeste, e eu tinha apostila, desenvolvi uma apostila simples que ajudava nessas igrejas. E eu lembro que a editora, né, me procurou. Você não tem interesse de escrever um livro? Eu digo, nunca pensei nisso, mas se vocês me ajudarem, né, eu tenho material, né, e com isso tinha admiração por pessoas na área de louvor, mas assim, pessoas mais antigas. Eu sou antiga, viu, gente? Eu espero que tenha outros antigos aqui comigo. Então, Nelson Bomilca, Atilano Muradas, pastor Paulo César do Grupo Logos. Eu cresci na Batista, eu era da época da Batista. Eu nasci de novo na Igreja Batista, eu fui batizada lá com 12 anos, que eu vim para o Nordeste, eu morava em São Paulo. Quando eu vim para o Nordeste, aí eu fui para a Ação Evangélica. Conheci o ministério e tal, e fiquei lá, que é muito parecido. A gente está comentando que é muito parecidinho, né? E aí, então,
quando eu recebi esse desafio de escrever esse livro, além das bibliografias, dos livros que eu já tinha lido, eu precisava de respaldo de pessoas que já estavam na caminhada. Eu era nova assim, na época no assunto, e eu falei, eu vou falar com o pastor Atilano. Na época ele estava morando nos Estados Unidos. E isso vai ter a ver, eu estou contando essa história porque vai ter a ver com o que a gente vai aprender e vai comentar mais aqui, tá bom? Vou falar com o pastor Atilano. Nunca tinha falado com ele antes assim. Quando eu o conhecia, eu o vi, é como Midian, né? Midian Nascimento, que agora eu vou dizer, eu fui na igreja de Midian Nascimento. Dos pais, eu conheci os pais dela. Então, quando eu conheci, eu era solteira ainda, eu tinha 18 anos, eu o vi, ele nem sabia quem eu era, mas conheci o contato dele, nem falei para o Betel que ia fazer isso, mandei um e-mail, mandei meu material, mandei minha apostila, que na época era resgatando o propósito do Ministério de Louvor. Falei, pastor, fui convidada, você não me conhece, mas o pessoal quer que eu escreva um livro, e eu queria saber, o que o senhor acha? Olha que ousadia. Ele nem sabia quem eu era, né? Mas quando a pessoa é humilde e excelente, ela tem o coração na obra, em Deus. Ele lá, onde ele estava, trabalhando, e isso foi em 2011, 2013, 2014 a gente lançou. Ele respondeu para mim no outro dia o e-mail. Falou, irmã, fiz uma leitura dinâmica, eu acho que isso vai ser muito bom. E com pouco tempo ele mandou outro e-mail, já li tudo, agora eu não acho mais, isso vai ser muito bom. E aí, sabe o que ele fez? Ele pegou a minha apostila, imprimiu lá e corrigiu à mão, foi sublinhando, da forma bem antigona, e mandou por correio para mim. Eu quero que você leia aí, que você veja o que eu corrigi, que você continue o trabalho. Então, para encurtar uma longa história, Deus levantou pessoas que me ajudaram para que a gente pudesse ter esse material hoje, né? Ele fez, tem 11 anos agora que foi lançado, e eu costumo dizer, quando as pessoas perguntam, e aí, Gleice, como é que está sendo o livro? Eu digo, devagar e sempre. Né? Devagar e sempre. Ele tá, agora eu vou fazer uma segunda edição e tal, vou lançar e-book e tudo mais, mas nós estamos com os últimos livros agora. Realmente eu fui na editora, peguei a raspa do tacho. A gente é nordestino, quem for assistir a live depois sabe, viu? Né? Então peguei a raspa do tacho, fiquei alegre que nem pinto no lixo, porque vou vender eu mesmo agora. E aí, gente, ele é considerado, nos lugares que ele passa, como um manual de organização para ministérios de louvor. Só que depois vocês vão perceber mais como ele se aplica a vários ministérios da igreja. E aí eu digo se aplica, porque eu falo especificamente de ministério de louvor, mas são princípios bíblicos, e princípios bíblicos são aplicáveis para qualquer contexto, qualquer ministério, qualquer liderança. Amém? No mesmo ano, nós lançamos o livro Adoração. Esse não tem mais. Não tem. Então, a gente vai fazer a edição em PDF e a gente vai distribuir no PDF aí, para quem quiser. Porque eu já falei com a editora, que é a visão cristocêntrica da consciência cristã, né? Eles não têm interesse de fazer mais. E mesmo que eu pegue todo o material, talvez, por não ter uma editora específica, a gente não consiga passar para frente. Mas liberaram passar em PDF, então ok, vamos fazer isso. Pastor Jorge Noda, Socorro Teles, Atilano Muradas, pastor Paulo César, eu, na época Maximiliano Moraes, que era do Diante do Trono, mas não está mais, mas o que ele escreveu não mudou, é bom, tá certo? E está aqui. Então, o que nós vamos tratar aqui é o último ponto que eu trabalho no último capítulo desse livro, que foi eu que escrevi. Nós vamos falar sobre a excelência, é um dos pontos, né? Eu falo sobre unção, unidade e excelência, o tripé que sustenta um ministério de louvor forte e constante. Amém? Então, a gente vai fazer esse trabalho depois, Samuel. Eu trouxe só para vocês conhecerem que a gente pode fazer isso depois, tá bom? E é isso, gente.
Deus tem trabalhado comigo. Nós temos um ministério de louvor que eu lidero lá na igreja. Tem exatamente o tempo que a gente tem lá na igreja, né? 26 anos. E quando nós chegamos, haviam, acho que, a princípio 3 pessoas, depois 5 pessoas. Nós nos reunimos, começamos a orar. Nós não tínhamos todos os instrumentos, era só percussão e cordas, né? Então violão e tal, não tinha teclados e tal. E a gente tinha tanto a aprender, mas a gente tinha muita fé, muito amor, muita ousadia, como vocês há 21 anos atrás. Eu fiquei ouvindo os podcasts, viu, pastor? Fiquei ouvindo, me animei toda. Até o primeiro podcast eu ouvi com a Patrícia e foi maravilhoso. Eu não ri pouco, não. E aí... então, nós nos reunimos e vocês vão perceber, tudo que eu estou contando aqui tem propósito. Depois vocês vão fazendo o link, tá bom? E oramos e pensamos o quê? O que nós queremos para esse ministério? O que a gente não só precisa, o que a gente quer? Porque às vezes a gente se acomoda no que precisa. Não é? Não, a gente precisa disso, então vamos fazer isso. Mas um coração excelente diz, não vou ficar só com o que a gente precisa. O que a gente quer? Porque futuramente a gente vai suprir mais do que o que a gente precisa. Para não precisar. E nós pensamos assim, grosseiramente, nós queremos ser um grande ministério. Qualificado. Espiritualmente, tecnicamente, que tudo é espiritual, mas a gente colocou assim. Para ser referência. Para aqueles que precisam, como a gente precisa hoje. Começamos a orar, né? E Deus fez uma obra maravilhosa. Em pouco tempo a gente estava com 40 pessoas. E foi assim, a gente foi discipulando. Então a gente tinha aprendiz de bateria, aprendiz de violão, aprendiz de teclado. E daqui a pouco todo mundo ficou melhor do que o professor. E as coisas foram acontecendo, né? Então isso em 1998, 2004, a gente arrisca gravar um CD ao vivo no Teatro Municipal de Campina Grande. Tudo ao vivo. A gente não teve a oportunidade de ir nem antes nem depois para o estúdio. A gente pagou com aquelas fitas grandes, né? Eram equipamentos enormes que foi aqui de Recife para lá. Então toda vez que errava a gente tinha que gravar de novo. E aí eles avisavam, tem que gravar de novo. Eu dizia para o público, tem que gravar de novo, gente. Teve uma música que gravou 3 vezes, eu já com vergonha. A terceira vez foi uma criança que topou no fio, desligou tudo, Samuel. Digo, criança, aleluia, abençoada. Vamos, gente, vamos, que Deus está trabalhando, né? E ministro não pode encher linguiça, a gente tem que acreditar no que está dizendo e dizer o que é verdade, né? Então, depois que terminou tudo que a gente gravou, aí foi, mixou, né? Foi para um estúdio lá no Rio, não tinha como consertar nada, então ficou o que ficou bom, e depois vocês vão ouvir, Eu Ser Como Tu, para mim foi o melhor CD, o primeiro. Esse ao vivão, assim, bem, sabe? Raiz. E aí depois eu soube que teve gente que falou assim, olha, aquela música, vocês gravaram 3 vezes, foi. Eu fui com depressão, minha família me levou arrastada para o teatro. Não, esse foi o segundo, esse é 2008. O primeiro é o que tem a mãozinha. Né? Não vai dar tempo eu contar no congresso todas as histórias. Eu quero contar as intencionais, mas depois a gente conversa mais nos corredores, onde a gente for tomar uma aguinha, um cafezinho, a gente vai conversando. Né? É um que tem uma mãozinha, a mão de Ostos e a mão da minha filha caçula, medindo, e isso tem história também. Né? E aí, essa pessoa disse, eu fui arrastada, minha família não queria me deixar sozinha, porque eu estava com intenção suicida. Isso em 2004, quando a gente gravou esse Ser Como Tu, que não teve DVD, só foi CD. Né? E ela disse, aquela música me levantou. Eu fui curada da depressão na gravação. E quando eu saí de lá, eu me levantei. É esse aí. Eu me levantei no Senhor. O nome dela é Soraya. Até hoje ela não caiu mais, graças a Deus. Ela não voltou para aquele estado, né? E só para vocês entenderem, o coro dessa música, que chama Tenda do Encontro, nem é a música tema, que é Ser Como Tu, essa que a gente gravou 3 vezes por causa da condição, né? Pois a tua presença, Senhor, me reveste de força e poder.
Buscarei a Ti cada vez mais, para o Teu esplendor conhecer. Essa é uma partezinha do coro, né? Então, fala: na tenda do encontro eu vou estar, ali eu vou te buscar e vou ser revestido de força. E a gente teve que cantar isso várias vezes, de forma que Deus fez isso com pessoas naquele lugar, né, que ficou lotado para a glória de Deus. Tivemos quase 1 tonelada de alimentos que a gente espalhou pelo sertão e distribuímos, porque a entrada era alimento não perecível, tá? Então, Deus faz esse tipo de coisa. Amém? E hoje as pessoas, quando ouvem, anos depois fui para um congresso que não era de louvor, cheguei lá representando a minha igreja, um congresso de missões, e coloquei essa música de fundo assim, o pessoal ouvindo. Aí disse assim: esse grupo aí é da onde? É de que lugar de São Paulo? Eu digo: não, da Paraíba. Hã? Da Paraíba? Eu digo: é, da Paraíba. Aí mostrar a foto aqui, ó, as fotinhas aqui, a gente lá no Teatro Municipal Severino Cabral, de Campina Grande. Campina Grande? Cantando assim? Eu digo: é, tem coisa boa que sai de lá. Tem. E é assim que Deus faz. Amém? Então, qual é o nosso tema? Isso. Excelência no serviço, né? Ou do serviço no ministério de louvor. Então, vamos lá alinhar o nosso público aqui, nós todos aqui, tá certo? Eu sou do Ministério de Louvor, do Ministério de Ensino da minha igreja, tá? Quem aqui é do Ministério de Artes? Não é de Louvor, de Artes. Tem alguém? Ótimo, algumas pessoas. Tem alguém que não é do Ministério de Louvor, mas é do coral? Ótimo. Que é de algum outro conjunto musical, independente do estilo. Tem outro grupo musical? Alguém de outro grupo musical? De jovens ou pronto, dos adolescentes, né? Tem aí. Ok. Tem alguém aqui que canta no banheiro? Todos nós cantamos ali no banheiro. Sabe por quê? Nós somos seres musicais, né? Nós gostamos de música. Música é uma expressão cultural. O ser humano não vive sem expressão cultural. E a música é uma expressão cultural com melodia. Então, independente da cultura, onde nós estivermos, independente inclusive da religião, o ser humano vai expressar música. Ele é melódico por si. Ele é harmônico por si só. Né? Nós produzimos sons e não são só sons desconexos, não. Vira e mexe, a gente está cantarolando, e se você gravasse tudo que você cantarola, né? Tudo que você solfeja, se pudéssemos gravar, a gente ia perceber que nem tudo já existia. Mas tem um pezinho de algo que você já ouviu, mas você desenvolveu uma coisa nova. De repente você fala assim: não sei de onde eu tirei isso, mas saiu. Né? Porque nós somos assim, além de sermos, né, seres musicais, nós somos criativos. O nosso Deus é o Criador do mundo, do universo. Então você não fica dizendo para uma criança: compõe uma música. Mas você já viu criança compondo música? Pequenininha tem aquela fase, né, Lucila? Que fica cantando assim, fala: gente, tirou da onde? Tirou lá da alma dela, do âmago dela, do jardim do Éden que existia nela. Tirou lá de algum lugarzinho, porque Deus nos dá essa capacidade. Amém? E toda essa capacidade de expressão cultural, Deus deu ao ser humano para ser canalizado também para a adoração, né? Agora, o povo de Deus faz isso diferente. Vocês não acham? Por que o povo de Deus faz isso diferente? Porque sabe a quem está adorando. Fomos criados para adorar, mas nós sabemos a quem adoramos. Nós conhecemos o Criador. Eu quero que a gente vá para um simples slide que eu fiz para a gente nessa abertura do Congresso de Louvor e Adoração. Tem como projetar? Obrigada, você virou mais um pouquinho para cá. Isso, então, veja que eu coloquei, né, desde o início, excelência do
serviço maior. E aí pequenininho foi no ministério de louvor. Porque nós vamos sublinhar mais o ministério de louvor, mas... Licença, gente. Coisa de artista, viu? Quem aqui é artista? Aqueles que criam são artistas do Senhor. Nós somos artistas de Deus, né? Mas antes de ser artistas, nós somos ministros na casa do Senhor. Amém? Somos ministros artistas. E a gente vai ver que isso tem diferença. Então eu apliquei dessa forma, né? Coloquei menor no ministério de louvor, porque a excelência do serviço deve ser aplicado em todo o serviço para Deus. Em todo o serviço. Você pode dizer comigo, em todo o serviço? Em todo o serviço. Em todo o serviço. E eu ouvia falar muito isso. Eu cresci ouvindo falar da excelência do Senhor. E os meus líderes, os meus mentores, tentando me ensinar, inclusive com seu próprio exemplo, pastores, líderes, desde que eu me entendi de gente dentro da igreja, né? Mas eu confesso para vocês que eu aprendi isso mais profundamente em uma circunstância no seminário teológico que eu estudei. Eu fui para o seminário teológico, ainda solteira, né? Eu tinha 18 anos de idade, eu resolvi fazer primeiro teologia antes de qualquer outra graduação e fiquei 4 anos lá, mais 2 anos e meio no internato. E no internato a gente aprendia até nos corredores, em tudo a gente aprendia. E eu me lembro que um dia eu fui escalada para lavar um fogão antigo. Eu e uma amiga minha chamada Jurema. Eu e Jurema dissemos o seguinte, a gente olhou para a cara do fogão e a gente disse, nossa, esse fogão está sujo. Se a gente for lavar aqui, nesse ambiente da cozinha, vai sujar toda a cerâmica. Vamos levar ele para fora? E a gente levou esse fogão para fora. Então, era depois do almoço, cedo, tipo 1h da tarde, a gente foi fazer essa faxina no fogão. Quando a gente começou a abrir o fogão, minha gente, não estava sujo normal, não. Era muita gordura. E hoje a tecnologia ajuda muito. A gente tem produtos incríveis. Joga assim, parece mesmo aquele negócio, né, dos comerciais. Você joga um pouquinho, passa o pano, limpou. Naquele tempo, não. A gente tinha que meter a mão na massa mesmo. A gente começou a limpar, esfregar. Deu 2h da tarde, 2h30, 3h. Eu virei para a Jurema e disse, Jurema, tu tá vendo que por fora tá bem bonito? Olha, já está bem brilhosinho. Vamos parar? Ela disse, vamos, estou cansada também. E a gente decidiu que ia parar. Aí o Espírito Santo, quando a gente ia parar, guardando as coisas, aí o Espírito Santo bradou no meu coração. Você quer que eu faça assim na sua vida? Eu fiz, como, Senhor? Não, se você quiser que eu limpe você desse jeito, então para agora. Gente, eu não chorei pouco, não. Eu disse, Jurema, Deus falou para mim que vai limpar a gente desse jeito. É capenga, mulher. Vamos limpar direito. Anoiteceu e a gente não queria parar de limpar aquele fogão. Porque Deus falou com a gente em cada parafuso. A gente deixou o fogão brilhando, porque a gente limpou até o fim, com excelência, no serviço, porque a gente entendeu que Deus queria fazer aquilo na nossa vida. Amém? Então a excelência do serviço é em todo o serviço. É no que a gente faz na nossa casa, é o que a gente faz para o outro, é o que a gente faz na escola, é o que a gente faz na igreja, porque o que a gente faz lá fora reflete aqui. Vocês concordam com isso ou não? Reflete. Se a gente coloca debaixo do tapete lá em casa, vai colocar aqui também na igreja. Então, quando você for limpar, vai limpar a casa diferente agora, não vai não? É. Então, gente, é isso. Vamos lá, para frente. Vamos aplicar em tudo, né? O que é excelência? Eu fiz um resumo de tantas coisas que a gente vê, né? Que a gente pode pesquisar aí na internet, na IA e tudo mais. Então, fiz um resumo. O que é excelência? Qualidade de ser muito bom. Desempenho elevado, alcançado através da prática e treinamentos contínuos. Capacidade de ir além do esperado. Um processo de aprimoramento, o quê? Constante, olha só. A habilidade que pode ser desenvolvida e aprimorada por meio da prática
Dedicada. Então a gente pode dizer assim, mas eu já sou muito bom nisso. Naturalmente eu sou muito bom nisso. Não tem gente que naturalmente é muito bom? Você olha assim, você fala assim, gente, eu me esforço tanto para fazer isso, essa pessoa só abre a boca. Já saiu aquela voz poderosa, né? Você passa tanto tempo tentando aprender o instrumento, a pessoa chega assim, assiste 3 aulas no tutorial, toca. Eu digo, gente, a vida inteira eu estou tentando. Essa pessoa assistiu 3 aulas e está tocando. Por quê, ó Pai? Mas o que eu quero dizer é que, independente da gente já ter uma habilidade aguçada, nós precisamos desenvolver. Ninguém é perfeito. Ninguém é perfeito. Só Jesus. E o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Eles 3, é uma trindade. Nós não somos perfeitos. Então, olha, pensa bem comigo. A gente lê muitas vezes os conceitos. Aqui a gente vai trabalhar conceito, vai contextualizar e a gente vai aplicar tudo isso. E o Espírito Santo vai nos ajudar, certo? Então, nós como filhos de Deus precisamos ter em mente que nós precisamos ser muito bons. Em que nós precisamos ser muito bons? Em tudo. Eu preciso ser muito bom na igreja, mas na escola nem tanto assim. Não. A gente tem que querer ser muito bom. Agora, qual a nossa motivação de querer ser muito bom? É porque a gente quer ser melhor que os outros? Não. Nós queremos ser muito bons porque o nosso Deus é muito bom. Nós queremos ser muito bons porque nós devemos o testemunho a todo mundo. Nós somos filhos de Deus. Então os filhos têm que se parecer com o Pai. Nós temos que ser muito bons por isso. Agora vocês concordam comigo que parece que isso não foi internalizado? Que a gente não está em todos os ambientes da nossa vida, em todas as áreas, pensando, eu tenho que ser muito bom porque meu Pai é muito bom. Porque Deus é muito bom. Então a vida vai se tornando pesada, de certa forma. Porque a gente se esforça muito mais porque a nossa motivação não está certa. A gente cansa. Motivação errada cansa a gente. Vocês entendem? Motivação errada cansa. Então como é que a gente vai ser muito bom? Né? Então esse desempenho elevado a gente só alcança se a gente tiver uma motivação certa e se a gente, por causa dessa motivação, praticar e treinar sem desistir. A gente vai continuar e tal, aprimorando de uma forma constante. Pode passar. Aí vocês podem ficar com isso se vocês quiserem trabalhar mais depois. Eu vou precisar da ajuda de vocês, porque a gente tem bastante texto nessa nossa abertura aqui. E eu fico feliz que vocês decidiram gravar, porque as pessoas que não puderam vir hoje vão poder acompanhar, porque eu acredito que é importante essa parte de conceituar, de contextualizar que a gente faz nesse primeiro momento, nessa primeira pegada da gente, tá certo? Então, a excelência na Bíblia é uma coisa que é tão óbvia e tão de praxe, mas a gente precisa rebuscar, a gente precisa reafirmar, se possível até todos os dias. Você pode ler comigo o primeiro tópico que eu coloquei? Tudo para a glória de Deus. A gente fala isso muito? Fala. A questão, a gente vive isso muito? Tanto quanto a gente fala? Né? Porque eu gosto muito de inspirar, de estimular a honestidade. A mim e os outros, vamos ser honestos. Quando é que a gente mais lembra dessa frase? Tudo para a glória de Deus. Na igreja, né? Ou quando a gente pensa no outro, não é? Para elogiar, ou quando a gente, né? Então, é num contexto assim que a gente quer não aplicar para nós. Tipo, dificilmente eu estou fazendo uma coisa mal feita e eu digo assim, Gleide, se conserta, porque é tudo para a glória de Deus. Mas quando eu estou fazendo bem, aí o irmão elogia e você fala assim, mas é tudo para a glória de Deus, mas a glória já está indo para tu. Mas tudo para a glória de Deus. Né? Então, a gente precisa reafirmar. E eu vou pedir, o Samuel vai ajudar, que alguém abra em 1 Coríntios 10, 31, por favor. Outra pessoa já vá abrindo em Colossenses 3. Não lê agora, você só abre para você não se distrair. Aí os textos estão aí, por favor. Você escolhe o texto que você quer abrir e na hora que eu pedir, você vai levantar a mão e o microfone vai até você.
tá? Quando uma pessoa começar a ler, aí a gente vai escutar para a gente não se dispersar e não ir já para a próxima ideia sem pensar mais na primeira ideia, que agora é tudo para a glória de Deus. Então, 1 Coríntios 10, 31. Quem pode ler? Som. Graças a Deus. Amém. Versículo 31. Portanto, se vocês comem ou bebem, ou fazem qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Obrigada. Veja, a gente conhece bem esse texto. Tudo que você come ou bebe, ou qualquer outra coisa. Interessante que começa pelo que come e o que bebe. Aí eu pergunto para nós, estou perguntando para mim também, viu? Tudo que a gente come e bebe está sendo para a glória de Deus? Não, vamos guardar. Agora, né? Para a gente não ficar tão triste já no começo do congresso. Tudo que a gente come, veja como o apóstolo é e como é interessante. A lei da sobrevivência, alguém vive sem comer e sem beber? Não. No básico do básico, a gente tem que glorificar a Deus. Tudo que você come, tudo que você bebe. Eu penso que essa geração é a que mais peca quando come e quando bebe. Não sei onde a gente vai parar, mas até aqui, agora, o que mais a gente ouve nas redes e nos médicos é o quê? Você precisa comer melhor, né? Você precisa beber mais água. Olha que simples, precisa beber mais água. O que você está bebendo mais? Estou bebendo mais refrigerante, estou bebendo mais energético, estou bebendo mais café. Mas você precisa beber mais água. Gente, é muito simples, mas é muito profundo. Deus quer que a gente glorifique a Ele no básico da sobrevivência, a tudo o mais. Eu aprendi uma frase, outra frase muito importante no seminário. O seminário foi uma casa que me mudou muito. A diretora do internato dizia para nós, todos os dias no corredor: fidelidade nas pequenas coisas é o teste de caráter mais seguro. Fidelidade nas pequenas coisas é o teste de caráter mais seguro. O que a gente come, o que a gente bebe, o que a gente veste, o que a gente fala, o que a gente pensa, vai levar a gente a fazer grandes coisas para a glória de Deus, ou grandes coisas que vão envergonhar o Evangelho. Tudo para a glória de Deus. Colossenses 3, 23. Colossenses 3, 23. Tudo quando fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para homens. Então agora é tudo para Deus. Tudo para Deus. Então a gente faz tudo para a glória dele, para que ele seja glorificado. E a gente tem que fazer tudo para ele. Mesmo que a gente faça qualquer coisa que vai ser para o outro, porque tudo que a gente faz aqui, essas cadeiras estão limpas, por quê? Alguém limpou para você sentar. Um irmão ou uma irmã preciosa. Talvez você não estava aqui com essa pessoa antes, mas ela limpou para você estar aí. Ela fez para você? Fez. Mas ela fez para você porque, em primeiro lugar, ela fez para Deus. O que Jesus falou? Olha, quando você vai lá visitar, você visitou a quem? A mim. Quando você for visitar um doente, foi assim que Jesus disse? É como se você tivesse visitado a mim. Então, tudo que a gente faz para Deus vai beneficiar o nosso próximo. Se a gente colocar isso na cabeça, eu vou fazer para Deus, a gente vai murmurar menos, a gente vai fazer, obviamente, melhor, e a gente sempre vai abençoar o outro. Amém? E quando eu digo sempre abençoar o outro, não é sempre fazer o que o outro quer. É sempre obedecer a Deus e beneficiar, porque quem obedece a Deus, o resultado é reino de Deus para todos. Reino de Deus às vezes dói, mas é bom. Amém? Zelo, Romanos 12, 11. Quem vai ler? Levanta a mão, por favor. Ó, lá atrás. Eles vão emagrecer hoje, viu? Pelo menos um pouquinho.
Romanos 12, 11. Nunca falte a vocês o zelo. Sejam fervorosos no Espírito e sirvam ao Senhor. Quem aqui lembrava dessa palavra, zelo? Tem sido muito usado ultimamente. Por que a gente não fala mais de zelo? Zelar. Porque a gente não está mais preocupado com isso. Tanto faz. Não é verdade? Eu estou falando a gente, entenda. Como uma visão social do nosso tempo. Tá? Não estou generalizando que cada um de nós nem liga para isso. Mas essa visão social, essa visão do todo, ela influencia a gente como igreja. Os termos da Bíblia estão saindo do vocabulário da sociedade. Vocês estão percebendo? Nós somos o povo que fala a palavra difícil. Aleluia. A gente fala difícil. Não é não? É, gente. Olha só, transgressão. Olha que bonito. Fala comigo essa, transgressão. Você é um transgressor. Tá vendo, adolescente, como é bonito? É diferente. Justificação. Fala essa palavra na faculdade. Não tem um que explique. Tem alguém que vai explicar na faculdade? Pode falar lá. Eu acho bom. Que eu digo, então, gente, a Bíblia fala da justificação, todo mundo faz, né? Ninguém sabe, eu digo, eu sei o que é. Uhul! Vou dizer para vocês. Zelo, uma palavra tão pequena que está sendo esquecida. Não é uma palavra da apropriação só da Bíblia Sagrada. Mas a Bíblia traz esse princípio do zelo. E o zelo precisa estar no nosso vocabulário, na nossa vida, e precisa estar nos corredores da nossa casa, em todos os compartimentos da igreja, em todos os ministérios da igreja. Zelo! Aí o irmão vai e limpa a cadeira bem direitinho, né? Aí chega aquela abençoada ou abençoado mastigando chiclete. No culto. Aí o chiclete ficou duro, ruim, sem açúcar. Ele pega e bota onde? Faltou zelo, não foi? Faltou zelo. E aí, como um zelador, a zeladora fica triste quando vai limpar que passa 3, 4 chicletes embaixo da cadeira. Ô, missionária, mas isso é uma besteira. É não, essa casa é de Deus. Tudo aqui teve muito suor para ser conquistado. E foi você que abençoou essa casa. Mas foi Deus quem ajudou você a abençoar essa casa. Então, em última instância, primeiro é de Deus, depois é seu. Bota chiclete na tua cadeira, irmão. Zele. Amém? Quando você zelar no pouco, zelar nas coisas que Deus te deu, uma blusa, sabe? Que quando você vai doar, ela não está arrebentada, porque você lavou direito. Porque você guardou direito. Mas tudo isso é tanta besteira. Não. Deus é o Deus dos mínimos detalhes. Deus é um Deus de tantos detalhes que você pode ler o Pentateuco. Você vai cansar de ler que ele botou lá na cortina de tal cor, que botou o utensílio desse jeito, mandou colocar em tal lugar, para fazer assim. Às vezes eu estou lendo e digo, meu Deus, para que tudo isso? Eu saio da Bíblia e digo, por que a muriçoca? Para que tudo isso? Deus tem um propósito nas mínimas coisas. Uma muriçoca consegue levar um DNA. Meu Deus, que impressionante. Deus não dá ponto sem nó. Zele por cada detalhe do que Deus deu a você. É difícil falar isso para o Ministério de Louvor? É difícil? Não é difícil falar. Eu estou falando para todos nós aqui. Difícil é fazer praticar. Limpa a caixa. Irmão, cuida direito do teclado, cuida direito da bateria. Gente, quem foi que levou sei lá, vou falar uma coisa bem simples, a palheta do violão? Sei não, quem foi? Não sei. Onde é que está? Não volta. Estou dando exemplo. Acontece na minha igreja, aqui não. Eu espero que não, na minha acontece. Entendeu? Quem quebrou o pedestal? Não sei não. Alguém quebrou, mas ninguém aparece e ninguém conserta.
Zelo. E eu preciso falar menos, a gente vai correr um pouquinho. Tito 2,14. Quem vai ler? Levanta a mão. Aí. Ele se entregou por nós, a fim de nos remir de toda a maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado à prática de boas obras. Tem outra versão desse texto? Pronto. Porque aquele texto de Coríntios que você leu, né, aqui no começo que a gente leu naquela versão, algumas versões falam dedicados à obra. Essa versão, né, que fala dedicados à obra e fala um povo zeloso. Então, para que o Senhor nos salvou, nos redimiu, nos remiu? Para nos purificar e fazer para Ele um povo dedicado, zeloso. Então, povo de Deus, nós somos o povo zeloso. Nós somos o povo dedicado. Em todo lugar, né? Às vezes a gente vai passar um tempo na praia. Aí a gente chega num lugar assim, tem tanto lixo. Como é que eu faço, amor? Eu saio pegando o lixo. Glei, tu veio pra cá pra isso. Coloca a canga assim, porque eu sou muito branca, eu vou sair super vermelha. Por quê? Eu não aguento. Eu não aguento. Digo, gente, um lugar tão lindo desse, né? E o povo não acredita que eu estou fazendo aquilo. Eu estou fazendo. Porque o povo de Deus é zeloso. É a obra de Deus, é a natureza. Não é toque, não. Eu não faço isso por toque, eu faço isso porque meu coração fica apertado ao ver que alguém não teve zelo com a natureza. E às vezes a gente crente está dentro do carro, come um negócio e joga pela janela. Aí a pessoa que está atrás assim diz assim, ali não é a placa da Batista Remaná, não tem um adesivo? E você jogando lá. Vocês estão entendendo? Estão entendendo, né? Glória a Deus. Eu também entendi. Eu estou entendendo, gente. E Deus é grande. E faz obra na gente. E isso vai mudar a sociedade. Porque a igreja está na terra para mostrar que Deus está aqui através de nós e o reino de Deus. Filipenses 1, 9 e 10. Quem vai ler? Ótimo. Esta é a minha oração, que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento e em toda a percepção, para discernirem o que é melhor, a fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo. Pronto, então a gente falou que ser excelente é exceder, e além do que se espera, né? E o que quer dizer essa palavra irrepreensível? É que você não seja repreendido, que você seja capaz de andar na linha. Eu ouvi uma coisa muito linda referente a Russell Shedd, né? O filho dele falou, né, no velório dele ali, e depois isso foi reverberizado em vídeos. Ele falou assim, às vezes a gente parava para conversar com meu pai, né, e ele falava assim, vocês têm algo a dizer, que eu posso melhorar, que eu posso consertar? E ele disse, eu ficava constrangido, porque eu nunca tinha nada para dizer para o meu pai. Ele nunca tinha uma repreensão. Um filho que caminha com o pai o tempo todo e fala isso. Você imagina um filho meu, um filho seu dizer isso? Nunca consegui repreender meu pai, porque ele era irrepreensível. É óbvio que ele não era perfeito. Ele sabia que tinha algo a consertar, tanto que ele perguntava para a família em momentos de devocional, tem algo que vocês querem que eu melhore, que eu mude? Mas entende, quanto mais você busca, mais Deus te aperfeiçoa. Quanto mais eu busco, mais Deus me aperfeiçoa, de forma que nós vamos ser irrepreensíveis. E é assim que o Senhor nos quer. Ninguém na sociedade, ninguém em lugar nenhum, só aqui na igreja. Aqui na igreja a gente pode. Ei, você fez isso, faça mais não. Mas lá fora no mundo, que ninguém tenha que repreender você, porque você é um filho santo de Deus, irrepreensível. Amém? Salmo 33, 3.
Cantem-lhe um cântico novo. Toquem com arte e com júbilo. Pronto, aí agora a gente funilou rapidão. A gente agora está falando bem referente à música, né? A música que nós devemos cantar, nós devemos tocar com habilidade. Ok? Nós devemos tocar bem. Pode ir para o outro slide, por favor. Um exemplo de excelência. Me diga exatamente que horas a gente precisa terminar. No meu relógio está 9:08 já. 9:30, tá bom. Não, o povo tem gente aqui com sono, deixa eu ver. Mas vamos lá. Hoje é dia de conceito, amém? A gente vai ter, e ainda estou trazendo algumas ilustrações, alguns testemunhos, de forma que você vai se identificando, a gente vai reconhecendo esses ensinos na caminhada da vida, porque a Bíblia precisa ser reconhecida na caminhada da vida. Não adianta a gente ficar teologizando, teorizando, porque a igreja está ficando teórica, fala muito bonito, mas vive quase nada. A gente está numa época que a igreja fala bem bonito, que nem a IA, mas parece uma máquina. A gente tem que viver mais, amém? Vamos lá, um exemplo de excelência. Eu não peguei um músico, e eu falo um pouco disso nesse livro, tá bom? É o último ponto que eu falei do capítulo que eu escrevi do livro Adoração, da Vinac. Daniel 5:12. Eu vou pedir que todos abram a sua Bíblia aí, Daniel. E aí, a pessoa que está ali na projeção, se você achar outra versão que não é essa que eu vou ler, aí você pode colocar, só para a gente comparar. Certo? Daniel 5:12. E aí depois você não fecha mais a Bíblia, porque a gente vai encerrar hoje com o Daniel. Certo? A gente vai tirar lições da biografia, ou pelo menos uma parte da biografia da vida de Daniel. O texto diz ali, né? Portanto, se achou neste Daniel um espírito excelente, e conhecimento e entendimento, interpretando sonhos e explicando enigmas e resolvendo dúvidas, ao qual o rei pôs o nome de Beltesazar. Chama-se, pois, agora Daniel, e ele dará a interpretação. Tem outras versões que, ao invés de espírito excelente, diz outra coisa. Quem pode citar? Inteligência extraordinária. Tem outro termo? Só inteligência extraordinária e espírito excelente? Que a gente hoje tem várias versões, né? Tem a transformadora, tem a corrigida, mas a maioria traz espírito excelente. Tem outra? Conhecimento e inteligência no lugar de espírito inteligente ou excelente? Ou é a continuação? Continuação, né? Pronto. Por que é importante? Tudo que a gente vê na Bíblia, cada vírgula na Bíblia é importante. Diga comigo, cada vírgula na Bíblia é importante. Cada vírgula, viu? Tem gente que está gerando heresia porque não está lendo com a vírgula no lugar certo. Sabia disso? Por isso que o Senhor fala, não muda nem um tio. Quem mudar vai sofrer o juízo dessa palavra. Porque cada vírgula é importante, tá? Então, o que fala ali? Daniel, ele tinha um espírito excelente, ou uma inteligência extraordinária. Mas veja que na continuação do texto fala e conhecimento e entendimento, né? E tem outros termos também. Como é que está no seu, Micheline? Pronto. Então, é como se ocultasse esses outros is de conhecimento e entendimento e já fosse direto para a capacidade de interpretar, né? A questão é que esse texto, em melhor forma de versão, é essa que diz tudo isso aí mesmo. Porque o espírito excelente é a qualidade que se dá a ele. O que vem depois é consequência dessa qualidade. Então, e é agregado, porque tem o i, é agregado. Então, ele tem um espírito excelente, né? E ele tem entendimento, é como se fosse por causa do espírito excelente e entendimento e
conhecimento, né? Ou vice-versa. E aí ele interpreta sonhos, então ele tem esse discernimento da parte de Deus, essa inteligência de explicar enigmas, tá certo? Essa questão do espírito excelente, a gente vai entender um pouco mais pensando em todo o contexto da vida, ou na maior parte do texto de Daniel. Porque o livro de Daniel, ele é riquíssimo, é um livro profético que a profecia, ela não é apenas pontual, né, da sua época, mas é uma profecia para o futuro, ela é escatológica, tem profecias que ainda não se cumpriram, vão se cumprir, estão se cumprindo, é um processo, tá certo? Mas para além de tudo isso, é um livro que mostra o profeta, que mostra a vida do profeta. E é isso que a gente vai prestar atenção agora. Como assim ele tinha um espírito excelente? O que quer dizer isso? Tá? Então vamos aos poucos entender. Pode passar. Leia comigo, por favor, essa frase. Bem alto, eu leio vocês para eu tomar água. Antes... Dá para vocês entenderem isso? Antes dos instrumentos, e aqui eu coloquei esses instrumentos que não abrange todos os instrumentos que existem, óbvio, mas tem bastante instrumentos diferentes aí, de culturas diferentes. Mas todo o recurso que a gente tem para o serviço, independente de ser instrumento musical, é tudo ferramenta, instrumento. Antes do seu instrumento de serviço, você é o instrumento. Amém? Por isso a gente vai mastigar um pouco disso, já dando um spoiler de amanhã, de domingo, né? Que a equipe musical, por exemplo, que está aqui, ou a equipe de teatro que está servindo, não é um vídeo, viu? Eles não são criados pela IA. É gente, eles sentem. Cada um tem família, entendeu? Aí sai dos perrengues, igualzinho vocês que vêm cultuar. A diferença é a responsabilidade de estar aqui e conduzir você. Então, há uma demanda de maior carga de energia para disponibilizar. Por quê? Se eu fosse entregar para Deus, não que eu não tenha que entregar excelente para Deus, entende? Mas Deus não julga. Entenda quando eu digo que Deus não julga, Deus sabe, óbvio. Deus está sempre ali, mas... Deus sabe a sua condição, mas a igreja, e principalmente a igreja odierna, a igreja pós-moderna, essa igreja dessa geração, está acostumada com espetáculo. E está esquecendo que quem está aqui na frente é gente. Vocês entendem? Antes do instrumento, você é o instrumento. Então, para viver a excelência, a gente tem que lembrar disso. Onde a excelência se evidencia? Não apenas na execução do serviço, mas a excelência se evidencia na vontade. Antes do serviço, qual é a sua motivação? Antes do serviço, como é que está o seu coração? Como é a sua vontade? Você está querendo fazer aquilo? Você tem prazer de fazer aquilo? Ou você está fazendo por obrigação? Ou você está fazendo para satisfazer alguém? Ou você está fazendo para que ninguém reclame? Ou você está fazendo para você não ser julgado? Ou você está fazendo para você não deixar de ser elogiado? Por que eu estou fazendo? Eu vou mais longe. Por que eu não faço? Qual a motivação de dizer, não, chame outro? Não, não me chame não. Porque eu não quero ser julgado. Porque eu não quero ver cara troncha. Mas quem serve tem que estar disposto a ver e a passar. Porque o seu serviço é para Deus. Amém? Então, qual a intenção? Qual a motivação? Né? Não é só no serviço, o coração tem que estar comprometido a honrar a Deus. Honrar a Deus. Quando a gente tem esse compromisso, gente, mesmo que não tenha público nenhum,
Só está você na sua casa. Não tem câmera nenhuma. É você, mas os olhos de Deus parece que está desse tamanho. Onde você vai, as mulheres vão lembrar disso. Cuidado, olhinho que vê. Os olhos de Deus estão o tempo todo ali. A voz de Deus está o tempo todo ali. Porque você está com Ele e Ele está com você. Aleluia. Vamos mais para frente. Pode passar o slide. Pronto. E aí eu quero ver com vocês os princípios para excelência. Pense isso como uma sequência, como uma lógica, isso que a gente está vendo aqui. Então, antes do instrumento, você é o instrumento. E quais são os princípios para a gente viver essa excelência? Eu coloquei já tudo de uma vez aí, vocês vão de novo naquele esquema dos textos, combinado? Vocês vão escolhendo qual o texto que vocês vão ler, e aí cada um vai levantando a mão na hora e vai lendo, porque eu quero que vocês não durmam. Tá bom? Então lembra para o irmão, não é hora de dormir, só depois que sair daqui. Ó, rimando. Não é hora de dormir, só depois que sair daqui. Viu? Vamos lá. Então, quais são os princípios? O primeiro, temor a Deus. O temor a Deus. O compromisso com Deus. Daniel 1:8. Então, tá todo mundo em Daniel, né? Vai ser mais rápido, porque você não fechou a Bíblia, né? Combinado. Então, vamos lá, Daniel 1. Capítulo 1, verso 8. Quem vai ler primeiro? Olha lá, que bênção. Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei e pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abster deles. Para se abster deles. Veja só o nível de temor desse jovem. Nós não vamos ler todo o texto, mas eu deduzo que vocês conhecem o texto. Eu vou lembrar com vocês, mas depois em casa você pode ler de novo. O Espírito Santo vai ministrar mais ainda ao seu coração de forma mais profunda. Mas lembra comigo, a Babilônia invadiu Israel para levar o povo cativo. E houve uma ordem da parte do imperador, porque ele estava dominando o mundo na época. Não era um simples rei, era um dominador mundial. E a ordem era: vocês vão e peguem da parte nobre, as pessoas da nobreza, os que têm mais conhecimento, os jovens que são de boa aparência, os que são mais inteligentes, os que dominam os vários campos do conhecimento. Verso 4, se você quer acompanhar comigo. Então, os que dominam os vários campos do conhecimento. Pega essas pessoas que tiveram mais oportunidade na vida, sabe? Esses que fizeram escola particular. Esses assim que estão bem no meio da elite. E a gente sabe que isso acontece. E a gente não está aqui só julgando. Então a gente sabe que tem mais oportunidade. E tinha mais oportunidade. Esses aqui são os que tinham mais oportunidade. E o rei diz: traz eles para cá, para o palácio. Eu vou usar esses jovens diferentes. E Daniel ali no meio, provavelmente naquela época, né, naquele século de 600 e pouco antes de Cristo, ele tinha uns 17 anos. Quem aqui tem 17 anos? Tem alguém com 17? Tem com menos, né? Tem menos de 17? Olha, menos de 17. E vocês estão aqui, louvado seja Deus. Então com 17 vocês vão ser assim, cheios de todo conhecimento. Amém. Amém. Então pega esse povo todo, traz, e ali vocês vão, eu vou começar agora a parafrasear, mas está tudo aí no texto. Eles vão passar 3 anos sendo treinados. Sendo treinados em quê? Eles têm que aprender a língua dos babilônicos e toda a literatura dos babilônicos. Eles têm que ficar pronto para o vestibular, para o Enem. Eles têm que estar afiados nas questões culturais da Babilônia. Então, gente, Daniel já era excelente, pensa comigo. Um rapaz de 17 anos foi selecionado porque tinha que ter essas características. Então ele já era bom, sim ou não? Ele já era muito bom, né? Só que quando chega lá, eles acham, né, o povo da Babilônia, ou aqueles tutores acham que eles têm que comer comida diferente para ficar melhor ainda.
E aí onde eu vou chegar no temor, vocês já devem ter ouvido isso em outras e tantas outras pregações. Mas nós precisamos viver o que nós estamos ouvindo. Nas coisas simples da sobrevivência até as maiores. Lembre, fidelidade nas pequenas coisas é o teste de caráter mais seguro. Você tem que temer a Deus, custe o que custar. Em todo lugar. Sem vergonha. Diga comigo, sem vergonha. Sem vergonha. Não tem que ter vergonha. A gente tem que ser quem a gente é. E Deus chamou a gente para fazer diferença no mundo. Chama, diz, ó, vocês vão comer diferente, vão beber o vinho daqui, vocês vão comer a comida daqui. E aí, na lei dos judeus, eles tinham as ordens de Deus, do que devia comer, do que não devia comer. Olha, gente, eu vou repetir para vocês. A ordem de Deus, do que devia o quê? Comer. Estamos voltando para uma coisa muito simples. Quer comais? Ou quer bebais? Quer comais ou quer bebais? Ele se absteve na comida. Você já leu todo Daniel para ver o que Daniel fez? Meu Deus, quem é fiel no pouco é fiel no muito. Ele disse, olha, chamou no canto o tutor dele, né, que era dos 4, dos amigos também, disse assim, não deixa a gente comer isso não, lá na minha terra a gente não come isso. Mas vocês não comem isso? É tão gostoso, eu estou aqui parafraseando, é tão forte, tem tanta sustância. Não sabe o que é muito gostoso, mas é porque o nosso Deus disse para a gente não comer. Mas eles tinham caído na graça daquele homem. E Daniel é o líder da turma. E quando ele fala, olha, eu não posso fazer isso, porque se o rei descobrir, eu vou ser morto. Não, o senhor não disse para ninguém, só não dá para a gente. Aí o senhor faz o teste. Se daqui a um tempo a gente não estiver bem, se a gente estiver diferente dos outros, se a gente estiver fraco, então a gente, né, o senhor libera. Está vendo como é fácil convencer a pessoa? E foi assim, 10 dias depois, eu estou falando de 10 dias depois, quando fez a comparação, quem era melhor? Os melhores eram Daniel e seus amigos Ananias, Misael e Azarias. Diz a Bíblia que eles se destacaram diante de todos os outros. Olha, verso 14. Ele concordou e fez a experiência com eles durante 10 dias. Verso 15. Passados 10 dias, eles pareciam o quê? Mais saudáveis e mais fortes do que todos os jovens que comiam a comida da mesa do rei. Deus está conosco, tementes ao Senhor. Deus está do nosso lado, tementes ao Senhor. A excelência começa no temor. Não é porque o pastor pediu, não é porque o líder do ministério pediu, não é porque seu pai e sua mãe pediu, é porque o seu coração está em Deus. E quando ninguém mais vê, você sabe que Ele vê. Então, a excelência começa aí. Nós devemos temer a Deus e ter compromisso com Ele. E você tem que dizer assim, Senhor, se ninguém mais te amar, eu te amo pelo mundo inteiro. Se ninguém mais quiser te obedecer, eu te obedeço pelo mundo inteiro. Mas eu sou teu. E o Senhor é meu. Enquanto eu viver. E quanto tempo você vai viver? Aqui você não sabe, mas todo crente sabe que vai viver a eternidade, para sempre, sem fim. Você é do Senhor e Ele é seu. Próximo texto, Daniel 1:21. Quem lê? Aí. Daniel permaneceu ali até o 1º ano do rei Ciro. Pronto. Daniel permaneceu ali até o 1º ano. Quem sabe quanto tempo foi isso? Quem sabe quanto tempo foi que Daniel permaneceu ali, nesse contexto? 70 anos. 70 anos! Ele chegou com 17. Quantos anos ele tinha nesse tempo? 87. Certo? 87. Firme e forte. Perseverante. Aí você passa 5 anos na universidade, aí no 3º ano, quem chega no 3º ano, né?
você já está assim, o temor de Deus já não é lá essas coisas. Eu já estou comendo outras coisas junto com os colegas. Eu já estou compartilhando outras coisas com os colegas. Lá no trabalho do mesmo jeito. Em meio a outros campos do mesmo jeito. Eu já estou na igreja, já tem 10 anos, mas eu estou cansado. Não quero mais não ir para o Ministério de Louvor, não. Eu vou ficar só aqui no banco agora, recebendo. Só vou receber agora. Eu já dei muito. Ei, Daniel passou 70 anos. Se você ler o texto, você vai ver que ele continua assim. Ele continuou servindo a Deus. E todo mundo sabia que ele era diferente. Você pensa que depois ele foi comer as coisas da mesa do rei? Lá na frente tu vai ver. Quando Belsazar, filho de Nabucodonosor, chama ele agora para ver as letras que estavam na parede para interpretar. Ele fala, se você interpretar, eu vou te dar ouro, vou te dar prata, vou dar não sei o que. Ele fala assim, quero não. Quero nada disso. Precisa não. Eu vou falar o que é, sem você me dar nada mesmo. É isso, é isso, é isso. Não se venda. Persevere. Vá até o fim. E Deus vai ficar com você até o fim. Se revelando, se revelando. Daniel 6:10. Eu teria 1 minuto, agora eu vou ter que parar, vou passar 5, tá? Quando Daniel soube que o documento tinha sido assinado, voltou para casa. Em seu quarto, no andar de cima, as janelas abriam para o lado de Jerusalém. 3 vezes por dia ele se punha de joelhos, orava e dava graça a Deus, dava graça diante do seu Deus, como era de costume. Como era de costume. Outras versões diz como costumava fazer. Costumava fazer. Constância. Isso eu estou falando de princípios de quê, gente? Para a excelência. Princípios para a excelência. Talvez você fosse pensar que eu ia dar aqui a forma da gente ensaiar, como é que a gente faz para ser excelente, para ter maior habilidade, para cantar melhor. Nada do que você fizer para ser melhor no servir vai adiantar se a excelência não começar aí, ó. Temor, perseverança, constância, não pode parar. Não pode parar. Ministros de Deus, nós somos chamados para ser constantes. Daniel orava 3 vezes ao dia, conforme ele fazia sempre. Sempre, sabe? Lá na frente alguém dizia assim, eu sempre vi o pastor fazer isso. Tem essa palavrinha, né? Eu sempre vi irmão fulano fazer isso. Ó, irmão fulano a vida toda, irmã Lígia a vida toda é desse jeito. Como é? Animada, fervorosa. Eu não andei com ela, mas eu ouvi isso, viu, irmã? A vida toda desse jeito. Desde a fundação de quê? Do mundo? Tô brincando. Desde a fundação. Eu estou falando do que eu ouvi. Gente, nós precisamos ter mais essas afirmações na igreja do Senhor. A gente está ouvindo muito assim, ó, infelizmente não é mais. Infelizmente não está mais. Ó, que pena, começou tão bem, ó, como está agora. É assim ou não é que a gente está ouvindo, minha gente? Inconstância. Falta de perseverança, deixando a casa de Deus, deixando o serviço de Deus. Não, a gente tem que olhar e dizer assim, eita, Samuel com a bengalinha. Vocês lembram quando ele cantava sem bengala? Do mesmo jeito. Eu falo isso com o pastor Paulo César do Logo, gente. Eu digo, meu Deus, será que ele está vivo mesmo? Eu vou tocar nele quando ele vier de novo. Pastor, tá vivíssimo da Silva, servindo ao Senhor. Com vigor. Vocês veem os stories dele? Digo, gente do céu, isso é a vida de Deus, constância. 70 anos de cativeiro, vivíssimo, dando testemunho, pregando e fazendo milagre. Aleluia. 9, 1 ao 5. Capítulo 9, 1 ao 5. Era o 1º ano do reinado de Dário, o Medo, filho de Assuero, que se tornou o rei dos babilônios. Nesse 1º ano, eu, Daniel, ao estudar a palavra do Senhor, revelada ao profeta Jeremias, compreendi que Jerusalém devia permanecer desolada por 70 anos.
Então me voltei para o Senhor Deus e supliquei a Ele com oração e jejum. Também vesti pano de saco e coloquei cinza sobre a cabeça. Orei ao Senhor, meu Deus, e confessei: ó Senhor, és Deus e grande e temível. Tu guardas tua aliança de amor leal para com os que te amam e obedecem a teus mandamentos. Contudo, nós pecamos e fizemos o mal. Fomos rebeldes contra ti e desprezamos teus mandamentos e estatutos. Gente, Daniel já tinha sido usado por Deus para grandes coisas aqui. Desde Nabucodonosor. Veja que a gente está aqui num tempo, história, que nós lemos ali, que já os medos estão conquistando. Os babilônicos estão saindo de linha. Dario chega agora, é um novo reinado chegando. O reinado babilônico já está saindo. E Daniel está lá, perseverante, conhecido pelos próximos reis. Ele chegava e já conhecia, já ouviu falar dele? Já ouviu falar dele? Ele é um cara bom, espírito excelente, ele revela as coisas, Deus usa ele lidera os macumbeiros tudinho. Eu estou parafraseando, mas era isso. Os adivinhos, os feiticeiros, não era não? Liderava as religiões todas. Um crente? Misericórdia, não acredito não. Tinha que liderar. O ministro das religiões, crente, fiel, temente, perseverante, constante e humilde. Humilde. Depois de anos e de tudo que Deus fez, todo o destaque que ele teve diante do reino e do império mundial, chega nessa altura do campeonato, Daniel se ajoelha diante de Deus e fala: meu Deus, tenha misericórdia, porque esses judeus, eles pecaram, eles fizeram coisas terríveis. Foi assim que ele fez? Nós pecamos. Deus tem misericórdia, nós somos culpados, nós somos ímpios e rebeldes. Tenha misericórdia de nós. Um princípio da excelência é a humildade, é sempre reconhecer que nós somos limitados, nós somos capazes do mal, e esse coração humilde sempre vai se voltar para Deus. Por isso Daniel foi fiel até o fim. Amém? Confiança em Deus, Daniel 2:16 ao 23. Deixa eu ver se dá para a gente ler menos. Hein? Só um pouquinho. 16, leia, pode ler. Então Daniel entrou e desejou que o rei lhe desse tempo, para que ele revelasse ao rei a interpretação. Então Daniel foi para a sua casa e fez o assunto conhecido a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros, para que eles desejassem as misericórdias do Deus do céu concernentes a este segredo, para que Daniel e seus companheiros não perecessem juntamente com o restante dos homens sábios de Babilônia. Então o segredo foi revelado a Daniel em uma visão noturna. Depois Daniel bendisse ao Senhor do céu. Daniel respondeu e disse: bendito seja o nome de Deus, para sempre e sempre, pois seus são a sabedoria e o poder. Lê até aí, Lucila, por favor, para a gente ganhar tempo. Porque essa oração é belíssima, mas quando eu começo a aplicar tantas coisas que o Espírito vai trazendo na hora, né? Às vezes e eu gosto da gente ter essa liberdade para que a gente receba mais e mastigue melhor. Amém? Mas leiam o restante dessa oração que ele faz, né? Essa exaltação a Deus, ele entrega ao Senhor. Então aqui a gente vê a confiança de Daniel desde o começo desse texto. O que é que acontece aqui? Aqueles feiticeiros, ele estava muito novo, ele estava recém-chegado ali, praticamente poucos anos depois, talvez 5 anos depois que ele chegou, ele passou o treinamento, aconteceu uma situação com Nabucodonosor, ele queria a revelação daquele sonho, eles tinham muito essa questão de sonhos, interpretação de sonhos, e nenhum dos feiticeiros daquela época conseguiu interpretar os sonhos, e ele ainda não estava sabendo como era ali a política da coisa religiosa. Ele só sabe da notícia: vou matar todo mundo.
Todos, ele e os amigos, mas não era só ele, era todo mundo, qualquer um que estava ali contratado pelo rei ia morrer, porque ninguém estava revelando o sonho. O que Daniel faz? Ele confia piamente no Senhor. Ele de novo, ousadamente, vai até o cara que está preparando, o verso 14 diz que Arioque, o comandante da guarda do rei, já se preparava para matar os sábios da Babilônia. Todos os sábios da Babilônia iam morrer. E aí Daniel se dirigiu a ele com o quê? Sabedoria e bom senso. Olha o que os crentes precisam: sabedoria e bom senso. Confie em Deus e vá com sabedoria e bom senso, que as coisas acontecem. Ele foi e ele disse: o que está acontecendo, Arioque? Vai morrer todo mundo? O que aconteceu? Ninguém está aí respondendo o rei, então vai morrer todo mundo e tal. E Daniel falou: não, peraí, segura aí um pouquinho. Eu vou buscar quem pode fazer. Eu vou falar com quem sabe todas as coisas. Espera aí. Mas a humildade dele não deixou ele sozinho. Ele falou para os amigos dele: ora comigo, gente. Eu tenho nós 4 aqui para orar. Ora comigo para que Deus revele. E Deus revelou. Confia em Deus, jovens. Confia em Deus. Não abra mão. Todos nós. É um princípio da excelência. Quem deixa de confiar em Deus, confia em si mesmo. Começa a confiar nos seus talentos. Começa a confiar no que aprendeu. Começa a confiar na experiência. Deixa de confiar em Deus e se perde. E não é mais excelente. Porque só quem é o dono da excelência é Deus. Próximo texto, Daniel 5. Aí tem 2, né? Tem o 16 e 17, depois outra pessoa pode ler. Deixa eu ver se também a gente pode não ler todo esse, mas a primeira pessoa pode ler aí, Daniel 5, 16 e 17. Mas alguém me disse que você pode explicar mistérios e resolver assuntos difíceis. Portanto, se você puder ler o que está escrito e me explicar o que quer dizer, você será vestido com roupas de púrpura, receberá uma corrente de ouro para pôr no pescoço e será a terceira autoridade mais importante no meu reino. Daniel respondeu: o senhor pode ficar com seus presentes ou então dá-los a outra pessoa. Mesmo assim eu vou ler a palavra que está escrita na parede e vou explicar ao Senhor o que elas querem dizer. Pronto. É ousadia ou não é? Porque você não quer aquilo e tal, o seu coração não está naquilo, então, tudo bem. Mas nós temos que ser ousados para dizer que é a glória do Senhor e que o nosso interesse não está nas coisas do mundo. As pessoas do mundo devem saber, nós devemos verbalizar, porque as pessoas do mundo devem saber o que está no nosso coração. Não é assim, basta Deus saber. Deus conhece. Tenho orgulho da minha santidade, Deus sabe. A gente muitas vezes tem que falar, porque as pessoas precisam saber onde está o nosso coração. Não precisa me dar nada, porque o que Ele tinha para dar vinha de Deus. A revelação vem de Deus, não é comprada. O que você tem, o seu talento, a excelência, o Espírito Santo não se vende. O que nós damos é de Deus e volta para Deus, é só dele. Eu não preciso de nada, porque tudo que eu dou vem do Pai. Entende? Então você pode ampliar e ver um contexto bem maior do que a gente está vivendo no mercado gospel. Sim ou não? Eu não estou condenando que se cobre, né? Vocês abençoaram o ministério Tenda do Encontro, a gente tem propósitos com isso. Louvado seja Deus. Mas nós precisamos cuidar na dimensão e no caminho que isso está tomando, porque o mundo está olhando que nós estamos iguais a eles. Iguais. Sem tirar nem pôr. Só querendo dinheiro. Então, Daniel não quis. E eu vou só contar esse restante da história para que vocês saibam tamanha ousadia. Depois que ele fala isso, ele pega e fala para o rei:
o seu pai, eu vou te lembrar o que aconteceu, viu? Seu pai não deu glória a Deus, não honrou a Deus. Isso Daniel falando para o rei, para Belsazar. E porque ele não fez isso, Deus humilhou ele. Olha a ousadia dele. Deus tirou ele aqui do meio dos homens, colocou ele numa floresta para viver igual um animal. Cresceu unha, cabelo, ele ficou igualzinho um bicho, porque ele não deu glória a Deus. Agora deixa eu dizer para você o que vai acontecer com você. Verso 22. Mas tu, Belsazar, seu sucessor, não te humilhaste, porque ele conta, teu pai te humilhou, voltou. Mas você não se humilhou, embora soubesse de tudo o que aconteceu com seu pai. Ao contrário, você se exalta acima do Senhor dos céus. Mandaste trazer as taças do templo do Senhor, para que nelas vocês bebessem, os teus nobres, as tuas mulheres, as tuas concubinas. Louvaste os deuses de prata, de ouro, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra, que não podem ver, nem ouvir, nem entender. Quem era que estava falando isso? Me lembra aí. Quem era? Vocês estão com dúvida? Quem era que estava falando isso? Daniel. O que ele era? No reino. A mãe de Belsazar fala, o ministro das religiões. Menino, tu não sabe que ele foi chamado, ele lidera todos os magos, adivinhos, feiticeiros. Aí o líder dos magos, dos adivinhos e dos feiticeiros fala o que aqui, com ousadia? Você louva os deuses de prata, de ouro, de bronze, de ferro, de madeira, de pedra, que não podem ver, nem podem ouvir e não entendem nada. Ele mudou o que ele pensava por causa da liderança dele. Ele mudou quem ele era. Ele deixou de dizer. Mas hoje os crentes é assim, vamos respeitar. Não, vamos respeitar. Ninguém toca na religião de ninguém. Ninguém fala de nada. Olha, cada um tem a sua verdade. É? Cada um tem a sua verdade. A verdade de Deus está acima de todo o sofisma. E Daniel não tinha medo de dizer, porque ele já tinha sido liberto da cova dos leões, ele sabia que Deus estava com ele. Os amigos dele já tinham sido libertos de serem queimados vivos, eles sabiam quem estavam com ele. Você sabe quem está com você? Aleluia! Então, confie totalmente no Senhor, seja ousado e diga o que tem que ser dito, porque Deus está do seu lado. Seja ousado. E a gente vai encerrar com isso. Passa para a próxima, por favor. Amanhã a gente vai falar, à noite, a gente vai introduzir com a essência da excelência. O amor. A essência da excelência. Quem quiser tirar foto, já ficar fazendo lição de casa, ler esses textos todinho, pode tirar. Vai adiantar para nós, né? Então percebam que a gente não está falando de qualquer coisa aqui, é algo muito profundo que Deus está trazendo para nós. É muita oração de vocês, é muita oração nossa, é muita oração na nossa vida, porque eu quero que isso seja levado também para a minha igreja, essas ideias. Traz para cá, Deus me enche, eu trago para cá e levo para lá. Amém? Porque nós precisamos nos renovar nisso. Então, a essência da excelência é o amor. Nós vivemos dias difíceis, porque as pessoas não têm prazer. O amor de muitos está... Aí a gente não entende, né? Ah, não estou com vontade de ensaiar. Estou nem com vontade de ir para a igreja hoje. Eu só vou, porque senão o pastor vai ligar para mim. Eu já sei. Tipo essas coisas, né? Mas, meu Deus, estou tão cansado. Deus sabe. Eu vou assistir em casa mesmo. Perdendo o prazer. Aí a gente vai perdendo prazer, irmão. Aí diz assim, rapaz, eu acho que eu estou com depressão. Entenda que eu sei que isso existe, tá? Existe, a depressão existe. Mas a gente está agora tudo virando psiquiatra, psicólogo e tal. E fica assim, estou tão desanimado. Acho que eu vou tomar um remedinho para melhorar. Toma mesmo. Vai para os pés da cruz. Se humilha com Jesus. E pede amor. Você vai ficar animado logo. O amor vai invadir sua vida. Amor por Deus. Amor pela obra. Amor pelo próximo. Aí você vai ver bem alegre louvar a Deus na igreja.
e servir ao irmão. Amém? Então, amanhã a gente vai continuar a partir desse slide, depois desse só tem mais um, vai ser a nossa introdução para a gente seguir. Ok? Vamos fazer uma oração, eu vou passar para a direção. Senhor, muito obrigada por esse momento tão precioso. Obrigada por esse tempo, Deus, que nós podemos ter tanta riqueza, porque a Tua palavra, ela é tão profunda, Senhor, tão profunda. Conversar sobre ela nos dá vontade de passar muito tempo juntos. Mas nós entendemos que o Senhor usa o tempo que a gente tem para fazer o suficiente. E eu creio que o Senhor está fazendo aqui o suficiente para que muitas coisas aconteçam na nossa vida. Então nós levamos, Senhor, essas impressões para casa, e eu peço, Espírito Santo, que o Senhor continue falando com cada um aqui. Traz amanhã as pessoas, ó Deus, que ainda precisam vir, em nome de Jesus, Pai. E nos faz, Senhor, ruminar essa palavra durante essa noite, que a gente amanheça com muita vontade de se reunir de novo e de estar ouvindo da Tua boa palavra. Em nome de Jesus, amém. Deus abençoe e obrigada.